trabalho que é realizado dentro de um contexto monocultural. O que seria mono? Cultural, uma mesma cultura. Ou seja, quando o trabalho é monocultural, nós costumamos chamá-lo de evangelismo. Ou seja, todo o trabalho missionário que é realizado dentro de uma mesma cultura, nós classificamos como evangelismo. E o trabalho transcultural é aquele trabalho que é realizado em outras culturas. Mais de uma cultura é aquele trabalho que é realizado em um outro país ou com estrangeiros dentro do país, mas sempre lembrando os irmãos que missões começa a partir de nós e de onde nós estamos. Ou seja, sempre vai ser assim. Começa com quem missões? Com você. E onde? A partir de onde você está. Dá para entender isso? Agora, se o trabalho é monocultural, então logo essa missão é a missão de evangelismo, que você não precisa aprender uma outra cultura, uma outra língua, uma outra cosmovisão. Basta você, aí no seu português, seja com sotaque baiano, mineiro, sulista, enfim, basta você dizer que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo, que o homem precisa de salvação. Você já está trabalhando na obra missionária, mas num contexto evangelístico. Dá para entender isso? Amém. Agora, se de repente você quer nadar um pouquinho mais profundamente, e você tem o chamado, tem o desejo, tem o preparo da missão transcultural, aí é um preparo um pouquinho mais, que daí você terá que aprender uma outra língua, uma outra cultura, uma outra cosmovisão, e aí você estará trabalhando com outros povos, tá bom? Mas nós enfatizamos muito o trabalho transcultural, e aqui vai uma explicação para vocês por quê. Onde é a prioridade hoje para se pregar o Evangelho? A prioridade é aquilo que nós chamamos do principal, que é o mais importante. Hoje é onde Cristo ainda não foi anunciado. Ok? Essa é a prioridade hoje da igreja. Existe hoje povos, e aí nós podemos colocar em números, pelo menos 4 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Então essa deve ser a prioridade. Esse deve ser o socorro mais imediato. Irmãos, a possibilidade de alguém ir para o inferno vizinho da sua casa é a mesma possibilidade de alguém que nunca ouviu o Evangelho de ir para o inferno. O seu vizinho que não é crente, ele é tão condenado ao inferno quanto uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, que mora lá no meio da selva amazônica, ou lá no Camboja, na Ásia. Agora, a possibilidade do seu vizinho de ouvir falar de Jesus é 99,9% a mais do que alguém que está lá do outro lado, que nunca ouviram falar do Senhor. Por exemplo, uma pessoa aqui desse bairro, se ela sentir o desejo na alma, acordar de manhã com aquela angústia, aquela tristeza, aquela necessidade de Deus, ela vai encontrar alguma igreja com muita facilidade, principalmente a Assembleia de Deus do Pacaembu, que faz muito evangelismo, sim ou não? Amém. Sim ou não? Agora imagina, o ano passado eu estive com a minha esposa na África, percorremos vários, por isso que eu trouxe essa roupa aqui africana, percorremos vários países africanos, e eu estive em algumas regiões que ela não pôde ir, nas aldeias remotas, ela ficou na capital, onde eu vi testemunhos de muçulmanos que estão tendo sonhos com Jesus. Jesus está aparecendo para eles dizendo: eu sou Jesus. Só que daí eles acordam e não tem ninguém que fale de Jesus. E aí eles acordam e saem andando, não tem uma igreja em um raio de pelo menos 5.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, que está no outro continente. Então por isso que a prioridade hoje
deve ser a prioridade de oração, a prioridade de intercessão, são os povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Jesus. Vocês concordam, sim ou não? Sim. Não que devemos descuidar do trabalho local. O trabalho local é importante. Repito, o nosso vizinho que não é crente, ele precisa de salvação. Porém, aqueles que não têm nenhuma expectativa de ouvir falar de Jesus, devem receber a canalização da oração integral da Igreja do Senhor Jesus. Amém? Bom, o que mais que nós queremos destacar com vocês aqui hoje rapidamente? A situação evangelística no nosso Brasil. Como está o Brasil hoje no que diz respeito ao Evangelho de Jesus? O que é que avançou? De fato, irmãos, o Evangelho tem alcançado proporções gigantescas no Brasil. Eu conheço o Brasil inteiro, em termos de regiões. Eu já trabalhei na região norte, na região sul, leste, oeste e centro-oeste. De fato, onde você for, nesses rincões do Brasil, tem igrejas. Só que dentro dessas regiões existem segmentos que o Adriano vai falar com vocês daqui a pouco, que tem recebido nada ou pouco incentivo do Evangelho. Isso porque o Evangelho chegou no Brasil no dia 17 de março de 1557. Imagina que o Brasil foi descoberto em 1500. 57 anos depois, estava sendo celebrada no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, num forte que ali estava, a primeira Santa Ceia do Senhor em terras brasileiras. 3 missionários vindo lá da França, e por inveja e ciúmes do padre José de Anchieta, os 3 foram condenados à morte, deveriam ser enforcados. Um conseguiu fugir, se embrenhou na mata e ficou 20 anos morando como naquela aldeia de missionários ali no Rio de Janeiro. Os 2 foram mortos, mas a morte deles não foi em vão. Nunca é em vão a morte de um crente, né? Mas como está a situação do Evangelho hoje, quando já se passaram 400 e tantos anos? O Adriano vai falar sobre isso. Vou mostrar para vocês onde estão nossos missionários, quem são eles, o que eles estão fazendo. Vamos chamar a atenção de vocês sobre uma situação dramática, que é a causa dos refugiados no mundo. São 70 milhões e precisamos cuidar deles, com oração, com ação, com trabalhos efetivos. Se toda a igreja que nós estamos passando por Sorocaba resolvesse adotar um desses refugiados, ou um desses grupos que estão tão perto de nós. Se não em Sorocaba, em São Paulo, poderia ser feito trabalhos, ainda mais essa igreja. Imagina vocês começarem um trabalho com os africanos ali em São Paulo, ou com os árabes, que estão totalmente abertos, ou trazê-los aqui, trazê-los para passar um final de semana aqui com vocês. Olha que maravilha que seria isso. Bom, a questão dos povos não alcançados, e também a tradução da Bíblia é outra situação dramática. Vamos também receber aqui o nosso grupo de dramaturgia do Jardim Novo Mundo, da equipe 200, que vai retratar assuntos do nosso dia a dia, que precisa também ser relembrado pela igreja. E por fim, estaremos recebendo a porção poderosa da Palavra de Deus, que fará toda a diferença na nossa caminhada. Faz a diferença na nossa caminhada. Amém? Então, um pouquinho para criar essa expectativa no coração de vocês, o que nós pretendemos fazer ao longo dessas 1 hora e 12 minutos. Já podemos mostrar a força missionária transcultural? Então, já vamos neste momento mostrar para vocês a força missionária transcultural da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Sorocaba.